A visão aí é um dos principais sentidos que nós temos. O que muita gente não sabe é que, principalmente nessa época do ano, temos que redobrar os cuidados. Olha só esse dado. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, no verão, as doenças oftalmológicas causadas por vírus e bactérias aumentam em 46%. E ninguém quer ter aí as férias, né, o descanso interrompido por causa de uma infecção ocular, né? Por isso, hoje nós vamos falar sobre como aproveitar o verão ao máximo sem descuidar da saúde dos seus olhos. E a nossa convidada é a doutora Simone Piloto, que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Doutora Simone, muito bom dia, bem-vinda ao Diálogo. Bom dia, Fabiane, bom dia, ouvintes. Muito bem-vinda. Hoje um tema super importante, né? A saúde dos olhos. Principal, né, órgão que nós temos aí, nós temos que cuidar muito bem. E nesse período aí, com o calor, né, período de verão, às vezes as pessoas descuidam um pouquinho. Doutora, quais são os principais problemas que aparecem nessa época do ano? O verão traz com ele, assim, o sol, os descuidos que a gente tem com o sol, porque há aquela empolgação de festa, de estar com os familiares, de estar se divertindo numa piscina, numa praia, e o descuido até às vezes com a higiene, porque há empolgação, fica um pouco mais na praia. Então a gente tem que ter muito cuidado com as conjuntivites, com as doenças virais, porque nós estamos muito próximos uns dos outros, e principalmente o cuidado com o sol. O sol principalmente. Nós temos aquela máxima, é necessário colocar um óculos de sol. Mas que óculos de sol? Então não é qualquer óculos de sol que nós podemos usar, é um costume que nós temos que ter, mas ter com muito cuidado, escolher bem o seu óculos de sol. Nós temos que lembrar assim, quando você coloca um óculos de sol, você está colocando uma barreira de proteção. Então está escurecendo na frente dos seus olhos, como se você tivesse ao entardecer ou à noite, a pupila abre. Quando a pupila abre, você está mais exposto a todas as radiações. Se você tiver um bom óculos de sol, perfeito, está protegendo tudo isso. Se você tiver um ruim óculos de sol, você não só está não protegendo, como você está pior do que você tivesse sem nada, porque você abriu a tua pupila e você expôs mais as radiações, o VA e o VB. Então, prestar bem atenção onde você compra esse óculos de sol, que se você ganhou um óculos de sol e você tem uma origem duvidosa, existem óticas, isso é bem importante, Fabiana, existem óticas que têm um aparelho que podem ver se esse óculos tem a proteção UVA e UVB. Infelizmente a gente não consegue. Às vezes tem pacientes que levam no consultório e dizem, doutora, esse óculos é bom, eu ganhei, posso usar, não posso usar? A gente não tem isso, não tem esse olho tão mágico, você cuida dos olhos dos outros, mas o olho da gente é igual ao olho de todo mundo. Então é preciso que o paciente tenha esse tipo de cuidado, confiar, ainda mais assim, no momento que a gente está tendo que adquirir essa confiança nas instituições, em tudo, confiar na ótica que você está comprando. E se você tem dúvida, vai até alguma ótica perto, pergunte se eles têm esse aparelho, que em Curitiba a gente não tem em todas as óticas, mas tem várias óticas que têm esse aparelho e na cidade dos ouvintes deve ter. Levar o óculos para conferir, esse é um dos cuidados que eu acho muito, muito importante. Olha que dica boa, né, doutora? Então sempre buscar comprar aí numa ótica, né, um local que tem procedência, mas caso você tenha um óculos aí que você tem dúvida, leva numa ótica e consegue fazer essa conferência. Sim, tão simples. E sempre lembrar assim, o óculos de sol é para os olhos, como o protetor solar é para a pele. Então, a gente lembra sempre assim, tem que passar protetor solar, tem que tudo. E os olhos, né? A visão que é tão importante como você disse, também tem que ser cuidada. Vamos usar desse artifício. Tem muitos pais que já estão tendo esse hábito com as crianças, tudo. Mas eu acho o maior problema está na geração dos 40, 50, que não adquiriu esse hábito, sabe? E a gente tem muitas doenças da retina que vêm graças ao sol. A degeneração macular, doenças relacionadas à idade,
oleosidade, que são intensificadas pelos raios ultravioleta. Então, não é uma catarata só, que é um problema que pode ser resolvido. Tem alguns problemas que a gente não tem como solucionar. É importante o mesmo cuidado que a gente tem com a pele, ter com nossos olhos. Investir na proteção dos olhos, com certeza. Se você que nos acompanha aqui pela Rádio Evangelizar tem alguma dúvida sobre o assunto, você tem alguma dúvida aí sobre os cuidados com a saúde ocular, manda sua participação aqui pra gente no WhatsApp 41988911060, que nós vamos responder ao vivo com a ajuda da doutora Simone Piloto, que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Doutora Simone, falamos aí, né, os principais problemas que acometem as pessoas nesse período e também sobre a importância de investir num bom óculos de sol. Agora a gente sabe que nesse período aí o pessoal entra na piscina, né? Entra no mar ali, vai aproveitar. E aí também tem que ter alguns cuidados, né, doutora? Então, um dos principais cuidados é sempre com a higiene das mãos. Porque a gente está no local, você está na piscina, teoricamente a piscina ela é protegida com cloro, tudo, mas tem micro-organismos, a gente está com mais contato com as pessoas, tudo, então manter sempre a higiene das mãos e evitar de colocar as mãos nos olhos. Isso é muito importante, porque a gente sabe assim que muitas das conjuntivites podem ser evitadas com a higiene das mãos. Nós tivemos um período de pandemia onde foi muito incutido isso de não colocar as mãos nos olhos e tudo. Eu acredito que tenha sido um dos resquícios da pandemia que tenha vindo para a gente aprender, né? A gente tem que tirar da coisa ruim alguma coisa boa. Então, isso nós temos que levar em consideração. Saiu da piscina, nada de coçar os olhos, eduque a sua criança, as mãos não estão sempre limpas, na praia é um problemão, porque é areia, aí a Fabiana estava comentando antes, é o protetor solar que caiu nos olhos, e daí a pessoa já vai lá e já coloca a mão nos olhos. Olha, pega a garrafinha d'água se você está na praia, lave os seus olhos com aquela água da garrafinha d'água, tenha as suas mãos sempre limpas, enxugue com a toalha, se não for o caso, se você não tiver um recurso, porque nem sempre você está no recurso de poder ir logo para casa, tudo, mas é não colocar as mãos nos olhos. E outra coisa, assim, o sol em excesso, ele também faz com que aumente a oleosidade, às vezes, da pele. Então, tem algumas pessoas que já têm um desequilíbrio da pele mais oleosa, adolescentes e tudo, ou o uso tão grande do protetor solar que não tira, ou a maquiagem das festas que o pessoal vai e não retira. Então nós também temos algumas coisas como o Tersol, que é o Ordelo, que é a viúva, a popular viúva, que tem que ter um cuidado, que é assim, sempre retire a maquiagem. Você tá de férias, tá tudo, mas tem alguns cuidados que não estão de férias, né? A gente tem que assim, mantém isso da higiene dos cílios, a higiene da pele, e daí o Tersol, por exemplo, a viúva, ele aumenta com essa oleosidade, porque ele é uma obstrução das glândulas que saem do nosso olho, que são necessárias, essa gordura é necessária para o nosso olho, mas aí obstrui alguma dessas glândulas com essa oleosidade, e daí faz o famoso Tersol, dá dor, dá lacrimejamento, que pode ser evitado com a higiene das pálpebras. Mantenha um shampoo neutro. Pode ser aquele shampoo de bebê, doutora? É o perfeito. O shampoo de bebê, por exemplo, quem já sabe que tem essa oleosidade nas pálpebras, vai estar indo para um lugar onde tem mais sol, onde vai estar usando mais protetor, onde às vezes não está no ambiente, já está com a alimentação um pouco diferente, que propicia mais a oleosidade. Leva o shampoo esse da Johnson, Baby, e coloca no banho. Sempre é importante com água morna. Então assim, na hora do banho, 2, 3 gotas na mão, água do chuveiro, faz aquela espuminha, igual se fosse lavar o rosto, faz a espuminha, faz a higiene dos cílios. Isso assim evita muitos problemas que você pode ter quando você não está nem em casa, você não tem acesso a um oftalmologista fácil, porque quando você está aqui, nós temos plantão no hospital direto, é mais fácil de ir, mas às vezes você não está, você está no litoral e daí vai fazer você voltar, vai criar um problema mais sério. Então, às vezes com criança, que pode ser evitado com shampoo neutro. Isso até é uma dica importante até não só no verão, mas às vezes quando a gente tem mudança brusca de temperatura, no inverno, por exemplo, a pele, o nosso organismo entende que precisa de mais oleosidade, resseca e precisa de mais oleosidade, e ele produz muita oleosidade. Então essa dica do shampoozinho neutro é extremamente importante. Deixa o shampoozinho neutro lá no banheiro,
ou na hora do banho, 2 ou 3 vezes por semana, usa o shampoo neutro para lavar bem os seus cílios. É um hábito tão saudável, né? Uma dica simples que pode evitar muitos problemas, né? Doutora Simone Piloto, que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, continua aqui com a gente. Se você tem alguma dúvida aí, já vai mandando para o nosso WhatsApp 41988911060. Mas agora nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí. Programa Diálogo está de volta nessa manhã de quarta-feira. Que bom que você está aqui juntinho com a gente na Rádio Evangelizar. E hoje estamos falando sobre um tema mais que especial, a saúde dos olhos, né? Os cuidados que nós temos que ter com a saúde ocular, principalmente nesse período aí, né, de verão, calor, férias, não podemos descuidar nunca. Por isso que a nossa convidada de hoje é a oftalmologista, a doutora Simone Piloto, que está aqui, né, respondendo às nossas dúvidas e dando dicas muito importantes. Doutora Simone, já tem participação chegando aqui pelo WhatsApp da Rádio Evangelizar. Então, se você não mandou ainda sua dúvida, manda pra gente no 41988911060. E a primeira participação que a gente tem aqui é de Natal, Rio Grande do Norte, da Jade. Ela fala o seguinte, doutora, que segundo o oftalmologista dela, ela é portadora de glaucoma ângulo aberto, por isso ela sempre tem muito cuidado ao comprar os óculos. Então ela sempre usa óculos de sol aí, de procedência, né, de qualidade, por causa da grande intensidade solar lá, que ela diz que tem que usar sempre. Então, mais uma vez, a importância de investir num bom óculos de sol. Jade, que bom dia. É um cuidado super importante, eu acho que você deve ter sido alertada, principalmente por ter uma patologia crônica, daí vai constantemente ao oftalmologista e vocês têm muito sol, diferente da gente aqui em Curitiba, que Verdade. É uma caixinha de surpresas, mas parabéns pelo cuidado. A gente vê aqui as participações estão chegando, então a gente vê que as pessoas estão se preocupando com a saúde dos olhos, né, doutora? Isso é importante. Tem mais uma participação da Norma Fonseca, que é de Goiás. Ela tem 53 anos e ela fala aqui que ela tem uma catarata já no olho direito, que já está vendo com o médico para fazer a cirurgia, né? Vai ter que fazer aí um procedimento, já fez a cirurgia no olho esquerdo. E ela fala que já teve problemas com conjuntivite, mas sempre está fazendo esse cuidado aí, chegou a usar colírio e pomada. Então ela tem essa preocupação aí, né, com a saúde dos olhos. E doutora, uma pergunta, aproveitando essa participação da Norma, a catarata, ela tem relação com a exposição solar? Sim, a catarata a gente costuma dizer assim que é um presente da idade, na verdade. Existe a catarata, claro que congênita, que é diferente do tema que a gente está levando, mas a catarata mais comum, a que mais acontece, ela ocorre por um envelhecimento do cristalino. O cristalino é uma lente que a gente tem dentro dos olhos e que vai envelhecendo, por isso que até o outro locutor do programa anterior fez a pergunta, todo mundo vai ter que usar óculos? É justamente o envelhecimento dessa lente, desse cristalino, que faz com que a gente não tenha mais aquela acomodação que era o ver longe e o ver perto naturalmente. Então, ocorre uma perda de colágeno, como a gente perde da pele, no corpo, e essa lente, ela vai envelhecendo, ela vai fazendo com que a gente não consiga mais ler, que é o famoso braço curto e tudo, e mais tarde ela traz a catarata. E a catarata tem esse fator do sol, exposição solar, que pode acelerar o processo, amadurecer a catarata mais fácil, acelerar a catarata, o aparecimento da catarata. Entendi. Doutora, falando ainda, né, sobre esses cuidados aí que a gente tem que ter, né, no calor aí, no verão, nós falamos ali sobre essa proteção solar do óculos de sol, mas claro que nós passamos o protetor no rosto. E tem muitos protetores, doutora, que acabam escorrendo, né? Você entra na água ou tá suando, esse protetor ele vai ali pro olho e a gente percebe que a pessoa começa com aquela ardência, começa a ficar incomodada. Existem protetores que não causam esse problema? Sim, na verdade, assim, a gente tem que cuidar com como você passa o protetor, até porque se você fica muito e sua e tudo, ele cai. A maioria é irritativo, principalmente para quem tem uma sensibilidade um pouco maior. Mas existem protetores adequados que não causam essa irritação. Então a gente tem que cuidar, do mesmo jeito com o óculos de sol, cuidar com que protetor a gente está usando e de que maneira que a gente passa, sabe? A gente precisa passar na área dos olhos, mas é um protetor específico para o rosto, que daí irrita menos, diferente do protetor do corpo. Então
Então, e se acontecesse, eu fiquei, suou e tudo, é lembrar daquilo que eu falei da higiene das mãos. É passar, tem muitos colírios lubrificantes que a gente pode lançar a mão se você que eles fazem essa limpeza, eles ajudam a proteger numa situação dessas, mas é cuidar nessa hora não ficar colocando a mão, se tiver só a água ali, lava bem as mãos com água, vai para casa, tira logo esse protetor, né? Mas existem protetores específicos e um protetor de boa qualidade. E a gente observa que hoje já tem várias embalagens essa informação, avisando, né, doutora? Não causa ardência nos olhos, né? Eu já observei muito isso. Então, claro que na hora que vai comprar, observa isso para não ter problema, não ficar causando uma irritação desnecessária. A origem, né? E ler rótulo. A gente tem que aprender a ler as embalagens, né? Tem que saber o que você está comprando, isso, né? Aí. Doutora, tem mais uma dúvida aqui que surgiu pra gente sobre quando o olho fica vermelho, assim, em determinados momentos, que parece que estourou um vasinho, quando fica ali um vermelhinho meio estranho que não tá ali, né? Parece que é um vasinho que tá vermelhinho demais. Isso é normal? Por que isso acontece, doutora? Então, na maioria das vezes é algum quadro alérgico. A gente tem que cuidar, assim, nas crianças principalmente. É aquele olho que fica vermelho, daí melhora, aí fica vermelho de novo, aí melhora. Então, na maioria das vezes, veja se você não tá com quadro alérgico, não tá espirrando também, se a garganta não tá com aquele arranhando. Então, normalmente, essa origem desse olho vermelho, que melhora sozinho, ele é autolimitado, é num quadro alérgico. Então, é um dos motivos para você procurar o seu oftalmologista e associe sempre isso, se não está mesmo essa respiração pior ou espirrando mais, para entrar um otorrino junto na sua rotina. Mas por isso que é importante a consulta de rotina com o oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, você fazer essa consulta e relatar esse problema, porque como pode ser esse quadro alérgico, que é um quadro autolimitado, benigno e tudo bem, a gente pode estar com algum problema crônico e que a gente está sabotando, achando, já melhoro, vou ficar bem, e não está descobrindo alguma coisa. Pode ser um sinal de alerta. Então, como pode ser só um alérgico e tudo bem, a maioria das vezes, graças a Deus, a gente pode estar deixando passar alguma doença ocular crônica importante, né? Então, é importante essa frequência na consulta com o oftalmologista. Até aproveitar agora para responder, né, a gente falando aí dessas irritações nos olhos, tem duas perguntas aqui bem parecidas para a gente responder com o auxílio da doutora. Uma delas é da Ivonete, de Guabiruba, Santa Catarina. Ela diz que os olhos coçam muito e ela tem ardência, então ela tem dúvida se é algum problema mais sério. E a outra pergunta é da Cristina, de Jaboatão, Pernambuco, também diz que a mãe sente muita coceira nos olhos, já usou diversos lubrificantes, mas nada melhora. O que pode ser? Então, as duas perguntas são bem parecidas. Essa coceira extrema ali, doutora. Isso, e são perguntas assim bem parecidas, mas elas abrem um leque importante assim de duas coisas diferentes. Você veja que a primeira pessoa, que é ali de Santa Catarina, ela estava falando uma pessoa mais jovem, que a gente já imagina que a lágrima seja uma lágrima mais saudável, e a gente tem que sempre lembrar que a lágrima é o primeiro mecanismo de proteção dos nossos olhos. Então, quando você você é uma pessoa mais jovem, está com hormônios todos mais regulados, tudo, você já imagina para um quadro mais alérgico. Essa coceira já vem numa situação mais alérgica, e foi o que eu disse antes. Ela já vê se ela não está espirrando também, essa sensação que tem como se tivesse um corpo estranho, que você pisca e sente aquele corpo estranho, geralmente está associado com alergia. Então, até procurar um oftalmologista, a dica é compressa fria, faça com algodão, água na temperatura ambiente, um pouco na geladeira, não precisa ser aquela água extremamente gelada, sempre teste se não vai queimar, porque tem gente que chega no consultório, eu coloquei gelo. Não é necessário gelo, é compressa fria, que ajuda muito, muito, e daí fazer um tratamento junto com o otorrino, às vezes, porque essa pessoa de Santa Catarina, dá para ver que é mais uma queixa como se fosse para uma queixa alérgica, diferente de uma pessoa de mais idade, que daí a gente já vê a pessoa de mais idade, a lágrima geralmente já não está numa boa qualidade. Então a gente tem que já está relacionado às vezes a algum olho seco, e daí o paciente diz, mas eu estou até lacrimejando demais, eu estou chorando demais. Às vezes a mãe dessa pessoa, mas ela lacrimeja, ela está sempre com o olho irritado. Pode ser que a qualidade da lágrima dela não esteja boa, então a lágrima não adere no olho, e daí fica lacrimejando, ardendo, aquele olho sempre incomodando,
secando, daí a pessoa já vem com lencinho secando, que é bem perigoso, porque daí é mais uma via de contaminação para os olhos. Então, cuidar se não está faltando uma boa lubrificação. Então, usar mais lubrificante, procurar oftalmo, pensando nessa situação mais do olho seco. Essa é uma paciente de mais idade, daí às vezes hormônio, principalmente mulheres fazem muito olho seco, porque tem uma deficiência hormonal, pós-menopausa e tudo. Então, a gente tem que cuidar mais com essa qualidade da lágrima, lembrar sempre que a lágrima é a primeira defesa do nosso olho, ela tem que estar em dia. Doutora Simone, que é oftalmologista, continua aqui no estúdio com a gente. Agora nós vamos para mais um breve intervalo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Diálogo está de volta e hoje trazendo muita informação para você sobre a saúde dos olhos. Como cuidar melhor dos nossos olhos? É sobre isso que estamos falando hoje aqui com a participação da doutora Simone Piloto, que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Doutora Simone, mais participação chegando aqui no WhatsApp. Ó, o pessoal tá cuidando dos olhos, viu? Tá todo mundo preocupado. Isso é bom, né? Bom muito sinal. Bom. A gente tem uma participação aqui da nossa ouvinte Maria Silva. Ela fala que o marido aí sofre muito com os olhos, ele só tem visão de um dos olhos aí, já teve um descolamento de retina, enfim. Mas ele sofre muito com a sensação de olho seco. E aí, aproveitando essa pergunta aqui também, a gente tem mais uma ouvinte que pergunta dessa situação de colírio lubrificante também, né? Ela diz que tem muita coceira nos cílios inferiores, quando toma banho também os olhos estão sempre vermelhos, tem sinusite, olho seco e já usou lubrificante também, ela está meio em dúvida. Então, para responder essas duas perguntas, doutora, quando a gente fala de colírio lubrificante, é qualquer um que você acha ali na farmácia? Olha, isso é uma pergunta bem interessante nos dois casos. A qualidade do colírio lubrificante é muito importante. Então, tem muitos pacientes que vêm e dizem, eu fui na farmácia e comprei lá esse colírio, aquele colírio. Ontem mesmo no consultório, chegou um paciente, tirou do bolso um colírio. Muitos dos colírios que os pacientes acham que é lubrificante, eles são colírios que têm vasoconstritor. Então, são colírios que nem fazem tão bem, sabe? Então, a gente tem que cuidar com isso, porque com o uso crônico, vai sendo aquele colírio que é para, por exemplo, aquele olho vermelho que foi falado antes. Para limpar os olhos, chega lá o farmacêutico fala, usa isso, que isso vai deixar teu olho claro e tudo. Não é nem lubrificante. Então, a gente tem que cuidar muito, nesses dois casos, o colírio lubrificante é muito importante, porque o paciente vai viver melhor, porque é aquele olho que incomoda. O olho seco, você tem que ficar piscando durante o dia para focar, ele tá lacrimejando, ele faz você levar a mão nos olhos, é desconfortável, é uma coisa, então, uma coisa importante é esse pingar correto do colírio lubrificante. Então, a gente tem uma gama de colírios, a gente não pensa que nós estamos desprivilegiados por estar no Brasil em relação, por exemplo, mas eu compro um colírio se eu comprasse fora ou tudo. Não, nós temos os mesmos medicamentos que a gente tem lá, mas é importante conversar com o oftalmologista com a qualidade do colírio lubrificante. Nem sempre são os mais caros. Por exemplo, quem tem que usar o colírio de uso crônico, tem muitas empresas que até fazem aqueles programas, como remédio para pressão alta ou tudo, que você compra 2, você ganha o terceiro, tem desconto no outro. Então, não quer dizer que você sempre vai pagar o colírio mais caro, vai ser o melhor. Mas é conversar com o oftalmologista e ver qual é o bom colírio lubrificante. Geralmente são pacientes que vão ter que usar colírio para a vida inteira. Então, o paciente pensa assim, lubrificante vou usar uma vez, 2, nunca mais. Não, quem usa muito computador, ou quem já tem essa deficiência na lágrima, como foi essa pessoa que falou que o marido já tem, ele tem olho único, já é um paciente que sofre, ele quer ter a melhor qualidade de visão possível. Então, assim, manter o uso regular e frequente do colírio lubrificante, se ele for de melhor qualidade, você vai ter que pingar menos vezes. Então, isso é outra dica importante. Às vezes você compra um colírio mais barato que você tem que pingar muito mais vezes. Então, a coisa de pingar de uma boa qualidade, você tem que usar com menos frequência, o que faz com que você lembre e faça uma aderência maior ao tratamento, porque isso de você tem que viver, né? Não pode viver pensando no remédio ou na doença. Então, quanto menos vezes você precisar pingar, melhor. Então, comprar de uma boa qualidade, lembrar assim, antes de dormir, ao acordar, que são usos fáceis. Eu, às vezes, digo para o paciente, deixa do lado da escova de dente seu colírio, que daí você vai lembrar na hora que você acordar, na hora que você for dormir, você vai lembrar disso. Então, criar algumas rotinas que fazem com que você tenha uma aderência maior ao tratamento.
Muito bem, tem mais participação aqui pelo WhatsApp. Agora a gente tem uma dúvida da Denise, uma dúvida bem interessante. Doutora, olha só, ela tem 57 anos de idade, tem glaucoma, já faz tratamento periódico, mas faz uma pergunta aqui interessante. Se existe algo que ela possa fazer, ela até fala aqui algum exercício ou alguma medida, algo que ela possa fazer para fortalecer os olhos, doutora? Olha, infelizmente não. A gente sabe assim, ó, que existe, claro, ela está falando numa situação assim do glaucoma, e se existe alguma coisa que ela possa, eu não vejo se eu entendi até, que ela possa fazer para envelhecer menos. O que a gente pode fazer? Quem usa muito computador, olhar para o computador, daí olhar para longe, piscar com mais frequência. Essas são medidas que sim, podem deixar um olho mais saudável. É piscar mais, é manter o computador na altura dos olhos, não ficar fixo no computador e não sair dali. Mas algumas foi falado muito e foi condenado até pela sociedade, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, alguns exercícios que iriam fazer benefício para os olhos e tudo. Não, o importante é isso do uso do óculos de sol, é manter um olho bem lubrificado, é piscar com frequência, é não ficar na frente do computador todo o tempo, é uma boa iluminação. Isso é o mais importante para cuidar dos olhos, é não coçar os olhos, porque a gente sabe que tem patologias que se agravam com o coçar dos olhos. Então, mais esses cuidados mais simples. Doutora Simone continua aqui com a gente. Agora vamos para mais um intervalo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. O programa Diálogo está de volta. Hoje recebendo a doutora Simone Piloto, que é oftalmologista e está aqui dando muitas dicas, né, para manter a saúde dos nossos olhos e também respondendo muitas dúvidas dos nossos ouvintes que estão chegando aqui pelo WhatsApp da Rádio Evangelizar. Doutora, vamos aproveitar agora o último bloco, responder mais algumas perguntas aqui. A gente tem participação do Aloísio, falando que a pálpebra inferior do pai dele está sempre avermelhada ali, seria essa parte de baixo, não é bem a pálpebra, né? Acho que essa parte aqui do olho embaixo está sempre muito vermelha e ele quer saber o que fazer, está sempre avermelhado. Aloísio, bom dia. Sabe que uma das causas dos cílios ou da pálpebra vermelha, que a gente chama das doenças externas do olho, que não é especificamente o olho, mas faz parte das doenças externas e acaba deixando o olho vermelho, elas vêm muito de, às vezes, um ressecamento, um desequilíbrio entre o oleoso e o seco do organismo do paciente. Então, aquela dica que a gente deu, porque sobre o shampoo Johnson, o shampoo neutro, é bem importante. Se você puder introduzir isso como rotina, lembrando sempre da água morna, de lá fazer essa higiene dos cílios, porque existem, assim, a gente tem glândulas que saem a gordura para o nosso olho e às vezes normalmente essa inflamação, esse vermelho dos olhos na parte externa é o acúmulo de gordura dessas glândulas, a meibomite, a blefarite, que são doenças mais crônicas. Elas não causam uma cegueira, elas, né, não são tão graves, mas elas incomodam muito, elas têm que ser tratadas. Então, até você poder ir a um oftalmo e tudo, se puder começar com essa higiene dos cílios, você vai ver que isso pode ajudar muito, sabe? Eu acredito que já até poder ir fazer uma consulta, ver o que está acontecendo, ajudar com essa higiene com água morna e com o shampoo neutro. Jaqueline de Brasília diz que além de muita coceira e ardência nos olhos, às vezes a visão fica meio embaçada, doutora. A gente falou disso em relação ao olho seco, e quando a gente tem algum fator externo, da parte externa do olho que incomoda, por exemplo, ela está com o olho vermelho, às vezes ela está alérgica, essa lágrima ela não está sendo bem produzida, ou ela não está conseguindo ficar sobre os olhos. Aí embaça a visão, tem que ficar piscando para focar tudo. Ou pode ser um problema de visão mesmo, algum óculos que precisa fazer, revisar e tudo, mas colocando junto com o problema do olho vermelho, provavelmente é alguma coisa de lágrima. Se não, seria bom para ela ver se está tudo ok com o grau do óculos, se já usa ou se não, né? Ou se não usa e ver o que está acontecendo. É um alerta para ir para o seu oftalmologista.
Rivalcimar, aqui do bairro Uberaba, em Curitiba, também participando com a gente. Tem 47 anos de idade, usa óculos desde criança, tem astigmatismo e ele quer saber porque todo ano ele faz o exame ali e parece que está sempre aumentando o grau. É normal isso, doutora? Olha, é verdade, os pacientes que chegam lá e se espanta quando a gente diz, olha, não aumentou nada. Não é possível. Olha, o grau geralmente ele muda e às vezes as variações pequenas, subjetivas, não são tão, assim, não é nada tão preocupante. Mas ele muda geralmente até 20 e poucos anos de idade. Depois disso, claro, depois dos 40, quando fica o problema da presbiopia, que é a alteração da visão de perto. Mas essas alterações, assim, aquele 0,25, às vezes um meio grau, é mais subjetivo. Então, quando o grau muda muito, a gente tem que procurar outras patologias. Por exemplo, com ele com astigmatismo, se fosse um paciente jovem de 15, 18 anos, a gente se preocupa com ceratocone, com outras coisas, quando dá essas mudanças graves de grau, sabe? Mas já com essa idade dele, a gente pensa é mais subjetivo. Daí já, às vezes o óculos está arriscado, já faz a alteração do grau correto. Muitos pacientes eu digo, olha, mudou tão pouquinho que o teu óculos está tão bom, às vezes a gente nem troca quando faz pouco tempo, sabe? Mas é importante essa visita regular e vai chegar uma hora que esse grau estabiliza, fica tranquilo. Doutora Simone, o programa está chegando ao fim. Antes de encerrar, né, a gente quer deixar aquela orientação final de qualquer sintoma, né, doutora? Qualquer dúvida que a pessoa tenha, sempre buscar um oftalmologista, né? Isso é muito importante. Assim, começa já desde as crianças, quando os pais já têm algum problema ocular, isso é um alerta para levar as crianças. Quando nota que o rendimento escolar diminuiu, que tem alguma, hoje em dia com esse uso de tablet, o uso de celular, de tudo, é muito importante a consulta oftalmológica de frequência desde a infância e depois dos 40 anos, principalmente para a gente cuidar de algumas doenças, porque não é só o óculos, é o glaucoma, como a gente viu que de tantas participações com isso do glaucoma, é alteração de retina por causa de uma diabetes tipo 2, então assim, a tipo 1 já é um paciente mais ligado, ele já está mais orientado, mas a gente tem algumas doenças até orgânicas do organismo que nós podemos descobrir numa consulta oftalmológica. Então, a consulta de rotina é muito, muito importante. O hospital possui lá não só o serviço de emergência, mas a gente tem profissionais de todas as áreas, as várias especializações. Então, consultar o seu oftalmologista com frequência. Cuidar desse sentido tão importante que é a visão, né? Com certeza. Essa foi a doutora Simone Piloto, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Muito obrigada pela participação, doutora. Obrigada por abrir esse espaço para a gente poder trazer essa informação toda, né? Obrigada.